Eu tô assim, já. Tá, agora sim. Tudo bem? Tudo jóia? Prazer, viu? Mais que o professor ganhou um amigo aqui. Quero muito ajudá-lo, viu? Com muito respeito, com muito carinho. Agora afirmou, hein? Firmou o som, a imagem. Tudo bem? Como que o amigo está? Que legal. Ah, mas é sempre bom. Eu tenho um aluno que tem 81 anos. Saiu até uma reportagem, né? Na TV Globo, no Jornal Nacional. Ele tem 81 anos, ele é meu aluno na graduação. Ele está no último ano de Direito. Então a gente não tem limite, né? Eu acho que o ruim é a gente parar para pensar muito, ficar pensando bobagem, cair numa depressão, numa ansiedade. Ou seja, nunca é tarde para nada, né? Ah, que legal. Não, mas isso é normal. Eu sempre falo, ninguém começa pronto, né? Tudo é sofrido, a gente aprende todo dia, a gente tem que ser humilde. É normal, então não fique, ah, meu Deus, é comigo. Não, todo mundo é igual e tudo vai melhorando. A gente vai aprendendo e tudo vai ficando melhor, né? Eu sempre falo isso, viu? E se precisar de mim, eu sempre estarei aqui. A mentoria é para isso, para te proteger, para te ensinar, para corrigir, para treinar para uma audiência, uma sustentação oral. Mentoria é para proteger o advogado e o cliente. Então é para você ter uma advocacia mais leve, né? A pior coisa é a gente fazer sozinho. A advocacia solitária é muito triste, né? Triste e perigosa, né, doutor? Não é? Eu sei, eu sei. Mas parabéns, viu? Parabéns pela cabeça boa. Porque hoje em dia, eu sempre falo, né? Deus deu a mesma capacidade para todo mundo. Deus, Maomé, depende da religião que a gente acredite. E cientificamente também está provado isso, tudo não é igual. O problema é que hoje surgiram algumas pessoas que têm uma autoestima, acaba de se formar, já sai dando curso. Aí você fala, mas peraí, tá dando curso de algo que nunca fez? Agora o que mais me preocupa é os cartorários que querem ensinar advogado a ganhar dinheiro. Tem analista, técnico do Poder Judiciário, ou seja, nem advogado porque é proibido totalmente advogar e quer ensinar advogado a ganhar dinheiro. É assustador, mas a internet é um grande oceano azul para os estelionatários. O golpe tá aí, cai quem quer, né, doutor? Inclusive a gente, né? Eu fui comprar um negócio para postura no Instagram, não recebi, não recebi. Ou seja, até a gente cai também, não tem essa. É. Tá. Eu vou te ajudar, conta comigo. Mentoria é para isso. A faculdade de Direito ela é muito linda, senão não estaríamos aqui, né, doutor? Então a gente precisa agradecer a Deus, né, ao universo. É uma oportunidade, né, se formar um curso tão demorado, caro.
Poxa, não é fácil, 5 anos de estudo, fora B, fora... Não é fácil, é um baita de um curso. Os cursinhos. Que legal, que legal. Ou seja, a OAB, ela é necessária, né? A faculdade de Direito também, só que a prática e a teoria é muito diferente, né? Você vê, o uso capião, a gente aprende tudo errado sobre o uso capião. Aprende 2 espécies, 3 espécies, tem 36. E não é só no uso capião. Você pega as ações possessórias, o que a gente aprende na faculdade? Invadiu, reintegração de posse. Está errado. Porque invadiu o imóvel, se o sujeito é dono proprietário, não é reintegração. Fazer reintegração é uma furada. É uma ação reivindicatória. E a mesma coisa sobre cobrança, né? Ah, o cheque prescrito não dá para cobrar. Dá para cobrar, não através da execução. Dá para cobrar através da monitória, né? O cheque prescrito, o WhatsApp, o Instagram. Então, a gente aprende muita coisa errada na faculdade, porque ela é muito teórica, né? E a maioria dos professores da graduação não advogam. Doutor, nesse caso, o doutor foi contratado, né? Pelo convênio, mas foi contratado para fazer a defesa, né? O cliente, ele procurou, vamos chamar ele de cliente, que não deixa de ser, ele apresentou uma citação de uma execução, é isso? Execução. Quando a gente fala de execução, a defesa da execução é o embargos à execução. A defesa da ação monitória é embargos à monitória. Então já muda o nome da defesa, né? Se fosse ação de cobrança, o nome da defesa seria o quê? Seria a contestação. Então nesse caso é embargos à execução. E no embargos à execução, qual que é a tese que nós vamos usar? Impugnação é cumprimento de sentença. Então se existe uma ação de cobrança, foi para a segunda fase após sentença, então nós vamos apresentar o quê? A impugnação ou cumprimento de sentença, que é uma peça simples, nós vamos impugnar. A impugnação é a defesa do cumprimento de sentença. Agora, nesse caso não, né? Me parece que o outro lado entrou com uma ação de execução, foi citado e o doutor tem o prazo para apresentar o embargo de execução, não é isso? Entendi. É. Que legal, e se fechar o acordo é o melhor dos mundos, né? Porque resolveu o problema, né? Acabou, né? Não tem mais o que questionar, não tem mais discussão. Que legal, que legal. O acordo, ele tem que ser fechado antes do fim do prazo. Então, um exemplo, você faz, né? Você faz você está do lado de quem vai fazer a defesa da execução. Então, é embargos da execução. Então, deixa pronto o embargos. Fez o acordo, né? Fez o acordo, homologou, legal, não precisa fazer o protocolo do embargos. Agora, que tem que deixar o embargos pronto, tem. Eu gosto até, vamos dizer que o outro lado está enrolando para... Você fez a minuta de acordo, o outro lado, tô lendo, tô analisando. Que legal, que legal. Então, eu quero o seu bem, eu quero te proteger. Já aconteceu no passado, um advogado do outro lado ficar enrolando, e aí passou o prazo do embargos e não foi feito acordo, né? Então, o que a gente tem que fazer? Já faz o embargo, deixa pronto. Se vê que o acordo não é assinado e homologado até a data final do prazo do embargos, faz o protocolo. Se o advogado do outro lado questionar, mas pô, o doutor apresentou uma defesa, não estamos próximo ao acordo? Sim, mas não fizemos o acordo, eu tenho que apresentar. Eu fiz a minha parte, né, minha parte ética. Então,
Fica atento em relação a isso, doutor, porque infelizmente a parte do outro lado pode induzir o doutor a erro, então fique esperto. Nesse embargo, o que a gente tem que fazer? Primeiro, né, o embargo de execução, a gente tem que questionar a execução. Para fazer uma execução, tem que ter um título executivo extrajudicial. Esse título executivo extrajudicial não pode estar vencido, né? Prescrito. Se estiver, o advogado errou a ação, porque aí não era ação de execução, era ação monitória. O cheque, a lei de cheque, ela esclarece que a gente tem 6 meses, né, para cobrar o cheque. Foi monitória então. Então tá bom, então ele fez a ação certa. Então nossa defesa é o embargo à monitória. Alguns chamam de embargo à execução, mas tá errado. O certo é embargo à monitória. Nesse embargo à monitória, o que nós vamos ter que fazer? Infelizmente, né, é uma ação mais chatinha para defender o nosso cliente, diferente do embargo à execução, porque embargo à execução você vai na ferida. Esse título não pode ser reconhecido como justo título, né? Então dá para bater nisso. No embargo à monitória, a gente não pode bater nisso, porque o judiciário deu efetividade ao título. Então, na monitória, o que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar com preliminar. Eu oriento o doutor a abrir uma preliminar, antes de tudo, antes dos fatos, né? O embargo é uma petição inicial, então tem valor da causa, né? É uma defesa, mas é uma inicial. Então, o doutor pode abrir uma preliminar e trazer do pré-questionamento, se essa ação for julgada procedente, se a ação monitória for julgada procedente, existe uma afronta clara e notória a princípio previsto no Código de Processo Civil do devido processo legal e também da Constituição Federal do processo legal também. Ou seja, o doutor pode já pré-questionar, porque se algo der errado, o doutor pré-questionou na exordial, pré-questionou no embargos, para poder fazer o recurso, tanto de apelação, quanto o recurso especial extraordinário. Para nós, do lado de cá, é muito importante pré-questionar, eu falo para os alunos, por quê? Porque a gente consegue ganhar tempo. E quando a gente consegue ganhar tempo em dívida, cobrança, a outra parte aceita acordo. Às vezes um acordo com 50% de desconto, 30% de desconto, parcelado. O tempo faz a outra parte perder a paciência e aceitar um acordo melhor para o nosso cliente, entendeu? Então, eu sempre falo, primeiro ponto ali do tópico, preliminares. Preliminar 1. Qual que é a preliminar 1? Pré-questionar. Do pré-questionamento para o STJ e o Supremo. Nessa ação monitória fica evidente uma cobrança desrespeitosa e fora dos procedimentos processuais estabelecidos na legislação. Diante disso, essa ação monitória, caso seja julgada procedente, poderá afrontar a Constituição Federal, o devido processo legal e o Código de Processo Civil. Diante disso, fica aqui pré-questionado para efeitos de recursos superiores, como recurso especial e recurso extraordinário. Então já pré-questionou. Depois dessa primeira preliminar, nós podemos bater, e aí também são preliminares importantes que nós podemos fazer. Prescrição, decadência, nulidade do título ou qualquer outra causa de extinção da obrigação. Então, o que nós podemos fazer? Se houve uma simulação, pode bater na nulidade. Houve uma cobrança superior ao que foi combinado? Podemos pedir nulidade. Nulidade sempre que houver simulação. Tem simulação? Vamos pensar em nulidade, além da decadência e prescrição. Então, na ação monitória, o que nós podemos fazer? Primeiro, pré-questionar. Legal, fizemos isso. Depois, analisar a nulidade. Sempre tem nulidade, né, do título. Falhas no título. Então, o doutor poderia fazer isso. O segundo tópico em preliminar, da nulidade do documento. Nesse tópico, o doutor pode informar que o cheque é um documento que pode ser preenchido a qualquer momento. Pode ser objeto facilmente de simulação. Sendo fraudada datas, assinaturas, né?
Sei. É. Pode. A monitória é um procedimento especial, né? Mas ela permite, sim, que o doutor alegue, além das situações que nós conversamos aqui, o doutor pode fazer o chamamento ao processo. Então, pode fazer isso, pode trazer ela para o polo. Ó, abre um tópico, inclusive, preliminar, antes dos fatos, porque o embargo da monitória é uma petição inicial, então trabalha com preliminar. A primeira preliminar, não sei se é o caso, mas o doutor pode pedir justiça gratuita, hein? É o caso, né? Já pegou? Mas o doutor... Legal. Então, daria para o primeiro parágrafo, né, a primeira preliminar, daria para o doutor trabalhar, preliminar 1, da justiça gratuita evidente. Por mais que a justiça gratuita já foi declarada na defensoria, o doutor poderia mencionar isso, que a justiça gratuita é importante mencionar, que o processo está sendo feito com um advogado, em convênio com a OAB, a Defensoria Pública, portanto, é importante afirmar que a justiça na situação é gratuita. Por quê? Para não ocorrer nenhum equívoco, né? É importante fazer isso. Depois de fazer isso, aí a segunda preliminar é o pré-questionamento. O pré-questionamento necessário para a gente conseguir, de fato, se livrar de qualquer risco, né? O pré-questionamento nos levaria até terceiro grau se precisar. E aí nesse terceiro, né, essa terceira preliminar, a terceira, seria o quê? O chamamento ao processo. Chama para participar. Chamamento ao processo. Então poderia abrir preliminar 3, do chamamento ao processo. Cabe, não é possível. Mas o que pode acontecer é o juiz indeferir. Né, faz o chamamento ao processo. E aí o que o doutor faz? Informa que tem nexo de causalidade, que não pode arcar com prejuízo sozinho. Deixa bem claro isso, né? Deixa bem claro isso. Eu sei. Mas o que o doutor tem que fazer para se proteger? Tem que fazer o embargo, deixar pronto. Por quê? Esse acordo parece que está efetivo, parece que vai ser assinado. Mas vai que é uma obra maldosa do advogado do outro lado, né? Não que vá ser, que é, mas a gente não sabe, o ser humano é capaz de tudo. Então, poxa, fica de olho no prazo. Já aconteceu aqui no escritório, doutor. As pessoas são capazes de tudo, viu? Eu estou com um caso aqui que um senhor ele está internado, a mãe e filha moravam no imóvel, pagava aluguel para ele, porque o imóvel grande, então morava na casa de cima, e elas já estão, olha, né, poxa vida, o carro tem que ficar comigo, o outro carro também, ou seja, já estão se achando dono do imóvel. Então, o que a gente escuta na advocacia deixa a gente assustado muitas vezes, né, doutor? Preocupado, porque a gente pensa, qual que é o fim disso, né, da sociedade brasileira, né? Poxa, será que a gente vai voltar os primórdios, um matar o outro? Já está assim, né? Mas será que vai ficar cada vez pior? É complicado, o ser humano é capaz de tudo. Então, não marca bobeira, doutor. Faz esses embargos, vai dando tratativa, né, o acordo, mas se de fato enrolar, porque o que a gente tem que fazer? O embargo a gente tem 15 dias. Então, passou, a gente tem 5 dias para acabar o prazo. Faz o protocolo. O advogado do outro lado, mas doutor protocolou a defesa. Protocolei, distribuí. Por que eu fiz isso? Porque faz a distribuição por dependência, né? Fiz isso porque até agora o acordo não foi protocolado, doutor.
E o juiz não homologou, eu preciso defender meu cliente por questões éticas, é verdade, né? Então, o que eu faria? Correria com o acordo, né? Protocolar. Eu gosto muito de combinar os dois protocolarem juntos, os dois assinarem juntos. Ótimo. Mas se o juiz não homologar esse acordo de forma rápida, faz o embargo. Faz o embargo para não dar problema para o doutor depois. Essa preliminar que eu estou falando do chamamento ao processo, o doutor vai fundamentar com o artigo 77 do Código de Processo Civil. 77. Aí o doutor vai falar que o chamamento de processo está previsto no artigo 77 do Código de Processo Civil e pode ser promovido pelo réu, e isso ocorre quando o devedor demandado, né, faz com que o co-obrigados divida, né, divida a dívida, a responsabilidade. É bem isso o que o doutor quer. O chamamento de processo cai com uma luva, hein, no caso do doutor, porque é a realidade, né? É a realidade. O doutor pode explicar. Não vai. O doutor pode fazer, nesse caso, se o bem for penhorado, o doutor faz o embargo, né? Tem o embargos à execução, tem o embargos à monitória e tem o embargos de terceiro. Então, não sei se é o caso, mas o cliente do doutor tem uma esposa, né, um exemplo. Essa esposa usa o carro. Ela pode fazer um embargos para tirar o gravame do veículo e evitar o leilão. Entendeu, doutor? Embargos de terceiro. Vamos dizer que a esposa utiliza o carro. Se não utiliza, a gente vai falar que utiliza. Né? Somos advogados e vamos fazer tudo para ajudar o nosso cliente. A parte contrária que prove, o contrário. O embargos é para tirar o gravame do veículo e evitar a asta pública. Então, uma carta na manga, embargos de terceiro, uma carta na manga que nós temos, se isso acontecer, se o pior acontecer, é o embargo de terceiro, porque nós vamos pedir o livramento do gravame no carro, no documento do carro, evitando a asta pública. O embargo serve para a gente tirar o gravame e o embargo serve também para suspender o leilão, a asta pública. Embargos de terceiro, para a gente não confundir. Você já está fazendo embargos à monitória. No embargos a monitório, o doutor vai abrir preliminar 1, pré-questionamento. Ou preliminar 1, da efetividade da justiça gratuita. Né? Vai falar que já é detentora do direito. Preliminar 2, do pré-questionamento. Preliminar 3, do chamamento ao processo. Vai falar que o chamamento ao processo é uma espécie de intervenção de terceiro, na qual o réu, no prazo para apresentar a contestação, chama a outra parte, o outro indivíduo, outros indivíduos, que também atuarão no polo passivo da lide. Né? Então o doutor pode fazer isso. Como embargos à monitória é uma petição inicial, temos que respeitar o 319, depois o doutor vai para os fatos, direito e pedido. Tem valor da causa, tudo certinho, distribuído por dependência. Agora, e nesse caminho, o pior acontecer, nós vamos fazer o quê? Um embargos de terceiro. Quem tem legitimidade ativa? A esposa. A esposa, às vezes um filho que dirige. Porque nós vamos pedir, através do embargo de terceiro, a retirada do gravame do veículo. Se ocorrer o gravame de forma imediata, foi asta pública, alguma coisa assim mais rápida que o normal, aí nós vamos pedir a suspensão do leilão da asta pública do veículo com base no embargo de terceiros. Nós estamos falando... Pronto, ou seja, nós temos todos os instrumentos nas mãos, né? É claro que se o acordo der certo, resolver o processo, vida que segue, é o melhor dos mundos, né? Mas, de fato, o melhor que a gente pode fazer para o nosso cliente é isso, né? Te ajudo também. Ação de juros abusivos, doutor, sempre explica para o cliente, sabe?
O cliente, muitas vezes, ele nos contrata achando que é causa-ganha. E a ação de juros abusivos é uma ação traiçoeira, porque muitas vezes nós não ganhamos. Ou muitas vezes nós ganhamos, mas o banco tem condições financeiras, ele recorre, né? Então sempre explica para o cliente, sempre. Fala para o cliente, fala, olha, eu vou te ajudar nessa ação, vou fazer o melhor, né? Tenho competência, sou preocupado, sou estudioso, mas eu preciso te avisar uma coisa, não existe causa-ganha no Brasil. Eu sempre falo, advogado sincero não passa nervoso. Até passa, mas menos, né? Porque se a gente promete causa-ganha, é um tiro no pé, né, doutor? E aí envolve nossa consciência, envolve nosso sossego, nossa paz. Então, fala para o cliente, ó, não existe causa-ganha no Brasil. Em relação à ação revisional, menos ainda. Por quê? Explica para o cliente. Ele fala, olha, eu vou fazer bem feito, eu vou fazer para ganhar. Mas o banco, do outro lado, tem um jurídico, terceirizado ou não, vai recorrer até Brasília. Então, normalmente são ações, né? Então, vão recorrer até Brasília. Então, tem que explicar para o cliente que por mais que a gente ganhe em primeiro grau, eles vão recorrer para o segundo. Se a gente ganhar em segundo grau, eles vão recorrer para o terceiro. Então, revisional é uma ação muito legal de fazer, muito bacana, acho muito justa também, mas nós precisamos avisar o cliente que não existe causa-ganha, porque o Brasil é um país corrupto, sim, tem compra de sentença, tem muitos bons profissionais, mas tem muita gente ruim, tem coisa errada, coisa feia, né? Então, às vezes a gente acha que ganha ou não ganha porque tem coisa errada no meio. Ou às vezes não é nem corrupção, às vezes é pouco caso mesmo, né? Então é fogo. Então o que o doutor pode fazer? Avisar o cliente que é uma ação normalmente demorada porque os bancos recorrem, ou a gente vai ganhar em segundo e terceiro grau, e explicar para o cliente, né, que não é a causa-ganha, porque os bancos são terríveis. Os bancos, eles fazem o quê? Eles fazem congressos em resorts luxuosos e chamam juízes para participar, desembargadores, tudo pago para a família também. Só que esses desembargadores, esses juízes participam de palestras. Você imagina a lavagem que é feita na mente, né, desses juristas, né? Não vou chamar de jurista porque acho que o jurista está num patamar acima. E juiz não está no patamar acima de ninguém. Às vezes está até abaixo, né? Então é uma realidade. Então o que a gente precisa tomar cuidado é com isso, né? Agora um ponto importante, doutor. Nunca faça uma ação revisional sem ter um laudo técnico. Ou seja, um economista, um contador vai fazer um laudo dizendo que tem juros abusivos, taxas abusivas. E aí o doutor faz a petição inicial em cima disso. Por quê? Senão a nossa peça fica fraca. Então nós precisamos ter esse laudo em mãos. Tem advogado que faz, mas o advogado não faz conta, né? É contador, economista, é até melhor que seja... É até melhor que seja terceirizado, né? Senão vai falar assim, o advogado achou juros abusivos, o advogado porque ele mesmo fez a ação. Então, o ideal é que seja até um outro profissional mesmo, né? Para ter credibilidade. E aí, o laudo técnico. Fazer uma ação revisional sem esse laudo técnico, doutor, é um tiro no pé, né? É um tiro no pé. E sempre, viu, doutor? Uma dica com muito carinho, porque eu quero o seu bem, quero o seu sucesso, você ganha um amigo aqui, mais que um professor. Sempre peça perícia, né? Porque uma ação revisional, a gente está discutindo juros abusivos e taxas abusivas. Então tem que ter o laudo técnico acompanhando a inicial. O ideal é que o cliente nos forneça isso antes da gente fazer a inicial. E tem que pedir a perícia, né? Tem que ser feito o pedido da perícia, o juiz vai nomear um economista, um contador, para fazer esse laudo técnico, mas não é duplicado, porque um é nosso, o outro é a pedido do juiz que vai nomear um perito. Agora, essa ação revisional, doutor, o que é importante fazer? Sempre o laudo técnico, sempre pedir perícia. Mas uma outra dica que eu quero te dar, sempre, doutor, sempre peça audiência de conciliação. Por quê? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, a Caixa, normalmente eles estão aceitando propostas de acordo, né? Então, eu oriento fazer esse pedido de audiência de conciliação, porque muitas vezes o doutor consegue matar isso na audiência de conciliação, ou seja, através de um acordo, e o cliente fica contente, né? O cliente fica contente, resolve o problema dele, ou seja, bom para todo mundo, hein? Mas sabe o que está acontecendo? O Banco do Brasil, a Caixa, dependendo do gestor, dependendo do Estado, né? Mas muitos estão fazendo acordo. Olha, vamos fazer assim, a gente reduz 20% do valor do débito.
Eu vejo na prática, principalmente nos financiamentos imobiliários que nós fazemos aqui, isso não era comum, mas após a pandemia é muito comum. Eles dão um descontinho aqui, um descontinho ali, porque eles também querem reduzir o número de ações. Então, às vezes o desconto é até um desconto que você percebe que é facultativo mesmo, porque a ação em si é uma ação de risco, mas eles estão dando essa brecha, né? Então, já que está dando essa brecha, doutor, vamos lá, vamos embora, vamos aproveitar, né? Então, ô doutor, meus sentimentos, a esposa faleceu do quê? Então, nesse caso, já houve a execução por parte da dívida? Ou não? Não. Olha, doutor, eu sei que a gente sempre se preocupa, né? É importante conversar sobre isso, mas o banco, normalmente nesses casos, 30% nem cobrado vai ser. Vamos colocar a possibilidade nossa aí de uma cobrança de uns 20%. Ou seja, se cobrar, antes de ir para o jurídico, vai para a empresa de cobrança. Eles vão ficar ligando, cobrando, e às vezes para aí também. Então, eu acredito que judicial não vai acontecer nada. O valor da dívida é muito alto, doutor Garisalé? Não. Esse valor, doutor, não pode ficar tranquilo que não vai realmente chegar no doutor, não vai. O máximo que vai acontecer para uma empresa de cobrança e essa empresa de cobrança ficar pentelhando, ligando, mas esse valor não vai para o jurídico não, viu? Hoje os bancos eles falam acima de 30 mil reais a dívida, 50 mil reais, alguns bancos 50 mil para ir para o jurídico, ou seja, no máximo que vai acontecer aí é ir para uma empresa de cobrança. E outra coisa, isso aí também prescreve, 5 anos, né? Eu acredito que parte disso já está prescrito, né? Não está prescrito, doutor? É. E como assim? O doutor queria adquirir imóveis? Não.
Ah, conheço, bem localizado, Vila Mariana. Vila Mariana, é. É. É, não dá. Numa situação dessa, esse imóvel, o doutor já tem a cota parte no nome? Já está no seu nome, doutor? Já está. O que o doutor poderia fazer, esse imóvel, quem está morando nele? Um outro coproprietário? Está alugado? Está alugado. E a discussão aí é porque um coproprietário ele quer vender, ele quer que seja vendido o imóvel. São das herdeiras. Difícil. O doutor não é obrigado a fazer acordo. Se o doutor está constando na matrícula do imóvel, o doutor é coproprietário. Não é obrigado a fazer acordo. Só que, por outro lado, se não fizer acordo, eles podem fazer o quê? A ação de extinção de condomínio, né? Esse imóvel pode ir a leilão. Arbitramento de aluguel, o doutor não corre esse risco, porque o doutor não está na posse, na verdade o imóvel está alugado. O aluguel é dividido de forma igualitária para todos? Não recebe aluguel. Quem recebe são eles? São eles? Entendi. Hoje o sonho de consumo do doutor em relação a esse imóvel, o que seria bom para o doutor? Como que seria a solução disso para o doutor? O que o doutor sente? E o doutor chegou já a falar isso? Não. Por que o doutor não marca... Não sei se o doutor sabe, mas é possível no Brasil marcar uma audiência, né? Uma audiência de conciliação sem ter processo. O doutor poderia marcar uma conciliação no TJ, é só entrar lá no site e escrever, porque talvez faça um acordo ali, resolva ali. Agora, se o doutor achar que fazer isso vai inflamar, vai jogar gasolina na fogueira, aí marca uma reunião, né? Nem que seja online, se precisar usar minha plataforma, pode usar, viu, doutor? Eu aviso a Camila, eu te presto o link, o doutor participa de uma sala, porque às vezes tem isso, né? Leva o Poder Judiciário no meio, é complicado. Complicado. Tenta resolver um acordo, doutor. O doutor comprar a parte deles tem condições financeiras, doutor? Entendi. Tenta direitinho fazer isso, né? Fazer um acordo, tenta resolver dessa forma. O doutor, nesse momento, não dá para comprar a parte deles, então tenta ajustar o valor, ó, esse é o valor justo, é o valor que eu quero, é o valor real. Tenta fazer isso, doutor. Agora, se nada der certo, aí o doutor exerce o direito real de habitação. Né? Por quê? Porque o doutor, já que o doutor é advogado, o doutor consegue usufruir dessa uma ação judicial para poder forçar um acordo. Porque nessa ação de direito real de habitação, não é que o doutor espere o resultado final, mas aí o doutor pede o agendamento de uma audiência de instrução e julgamento para tentar matar ali e resolver. Entendeu, doutor? Já foi concedido? Já foi concedido. Agora o que o doutor pode fazer também é a notificação judicial. Nós trabalhamos muito com a notificação extrajudicial, né? É comum extrajudicial, usando até o cartório,
Mas hoje o site do TJ, o doutor faz uma petição de uma folha e distribui. Notificação judicial. A outra parte é notificada, não tem julgamento, mas causa um pânico, né? Porque tem um número de processos, papel timbrado no fórum. Seria uma alternativa, né, para o doutor falar, ó, notificação judicial, eu quero vender minha parte, portanto, estamos abertos a negociações, a uma conciliação. Talvez essa notificação judicial cause mais atenção à parte contrária, entendeu? Poxa vida. Doutor, eu não sei se o doutor sabe, o doutor pode chutar o balde também, né? O doutor pode fazer uso capião, né? Porque cabe uso capião de coisa própria. É possível o doutor fazer uso capião de algo que o doutor tenha uma porcentagem. 90%, 99%, 10%. No Brasil, cabe uso capião de coisa própria. Daria para fazer o quê? Uma ação judicial de uso capião. O doutor está há quanto tempo nesse imóvel? Nossa senhora. Moradia habitual. Moradia habitual. Ou seja, o doutor poderia fazer o quê? Um uso capião do... Mas não importa. Não importa porque o doutor sempre exerceu a posse. Mesmo com o imóvel. E não o seu, né? Então, melhor ainda. Porque nós não podemos fazer uso capião quando o financiamento está no nosso nome. Até porque os financiamentos são de 20 anos, 30 anos, senão todo mundo faria e não pagava o financiamento, né? Então, mas o doutor pode fazer o quê? O imóvel está quitado, já está no seu nome, né? Só que o doutor não tem a totalidade, porque houve objeto de herança. O doutor pode fazer uso capião, sim. O uso capião que o doutor pode utilizar do 1238 do Código Civil, mais o enunciado 492. O doutor distribui uma ação de uso capião, uma vez que o doutor exerce a posse exclusiva hoje, mas a posse é contada desde a partir do momento que o doutor foi residir aí. E esse uso capião, a chance de ter sucesso é muito grande, hein? E outra coisa, esse uso capião distribuído, eles vão ficar sabendo, talvez eles queiram fazer um acordo. Opa, vamos fazer um acordo, então você nos paga parcelado, não sei. Talvez seja, né? Eu faria, viu? Eu faria. Uso capião. Artigo 1238 do Código Civil. Por isso eu sempre falo, né? Se chorei ou se sofri, o importante é as emoções que eu vivi. Porque, olha, eu já vi muita gente... né? Tem que cantar Roberto Carlos aqui, viu? Tem que cantar. Perdendo aprendendo. Porque o doutor está com a faca e o queijo na mão. O imóvel está quitado. Então não há nem que se falar que o imóvel era da Caixa, que é o uso capião federal. Não, o imóvel está quitado. Aparece o nome de vocês, ou seja, é um imóvel, se foi público, já foi desafetado. Ponto final. O doutor tem a posse há 12 anos, está com a faca e o queijo na mão. Faz um uso capião para se tornar proprietário exclusivamente. Faz uso capião do 1238 do Código Civil e enunciado 492. É uma ação que não tem réu. O nome da ação é Ação Declaratória de Uso Capião, Ação Declaratória de Uso Capião, Extraordinária Social. Artigo 1000, Ação Declaratória Extraordinária Judicial Social. Social. Conforme artigo 1238, enunciado 492. Esse é o típico uso capião que não tem réu, viu, doutor? Não tem réu, hein? Não tem réu, é uma ação declaratória. Não tem réu. Na verdade, é uma ação declaratória, o judiciário só vai homologar. Mas o uso capião tem requisitos obrigatórios. Dentro desses requisitos, os confrontantes vão ser citados, os vizinhos, e os últimos proprietários que constam na matrícula, entendeu, doutor? Esse uso capião, o doutor tem que fazer e pode usar a súmula 237 do Supremo. O que é a súmula 237 do Supremo? Esse uso capião ele será utilizado em matéria de defesa. O doutor vai usar para blindar. Vamos dizer que eles façam o pior, uma extinção de condomínio, arbitramento de aluguel. O doutor consegue usar o uso capião para se defender disso, daquilo,
Ou seja, é um escudo protetor, é um guarda-chuva. É. Eu faria, viu, doutor? Eu faria uso capião. Primeiro que o doutor mora aí muito tempo, é a sua casa, a sua residência, você não quer sair daí que eu sei, sabe? Eu faria assim. Esse uso capião tem tudo pro doutor ganhar e outra, né? A outra parte, percebendo que o doutor fez uso capião, talvez eles aceitem fazer o quê? Acordo. Entendeu? Eu faria, doutor. Eu faria uso capião sim. Eu não perderia essa oportunidade, não. Não. São direitos autônomos, né? Não, tem nada a ver. São direitos autônomos, né? Não tem nada a ver. Não, são direitos autônomos. O uso capião é com base na posse. A posse é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, de fato, você está exercendo esse direito. Você tem a posse, mas pacífica, nos domínios, uma posse de 12 anos. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, eu faria. Eu faria uso capião para ganhar mesmo, para ganhar, fato, né? E se algo desse errado, eu, pelo menos com o uso capião, tentaria fazer acordo. É uma forma de fazer acordo. Porque hoje o doutor precisa pensar em algo para forçar um acordo. E o uso capião seria possível, né? Perfeito, inclusive. A sociedade não dá certo nem com o irmão, eu falo, né? Não dá certo. Sociedade é um negócio terrível. Não dá certo nem com o irmão. Então, o doutor, nessa copropriedade, fração ideal, isso é horrível, né? Porque todo mundo quer palpitar, um quer vender, outro quer alugar, é aquela bagunça. Então, o doutor tem a opção de fazer um uso capião e se tornar proprietário sozinho. Mas o doutor tem. O doutor tem a posse mansa e pacífica, animus domini, tem todos os requisitos, 12 anos de posse. Ou seja, o doutor tem todos os requisitos para fazer uso capião. Eu não abriria a mão. O uso capião é a forma originária, não tem nada a ver com direito às sucessões, com direito de propriedade, com direito de habitação. O uso capião tem a ver com o quê? Com os requisitos pressupostos, posse mansa e pacífica, animus domini. Se eu tenho isso, pronto. Eu posso me tornar proprietário exclusivamente, né? Através do uso capião. Eu faria, viu, doutor? É. É. O confrontante, no uso capião, o confrontante ele pode falar, não aceito, não só os confrontantes, né, os vizinhos, como os proprietários que continuam na matrícula. Isso é comum, mas isso acontecendo não quer dizer que o doutor perdeu o uso capião, porque a gente não pode esquecer que o uso capião é uma ação o quê? Declaratória, né, doutor? Ou seja, é uma ação declaratória e é uma forma originária de adquirir propriedade. Então, mesmo que isso aconteça, o doutor tem total segurança para ganhar a ação do uso capião. Total, né? E vai ganhar, viu? E vai ganhar. Eu não abriria a mão, viu, doutor? Não abriria a mão. O doutor está há muito tempo aí, né, no imóvel, não é verdade? Em Campinas, eu dei muita aula em Campinas. Eu dei muita aula no curso na PUC, né, ainda dou. E dei muita aula na PUC. E também dei muita aula no curso Alfa, para concurso público. O Alfa fica... tem um Alfa e tem um curso antigo para concurso. Meu Deus, esqueci o nome agora.
mas fica bem no centro ali de Campinas, bem no centrinho ali. Nossa, eu dei aula há muito tempo, foi muito gostoso, uma época muito boa. Fiz boas amizades aí, a maioria, graças a Deus, passou no B. Agora, na PUC, isso, na central. Isso mesmo. As aulas agora, algumas aulas estão online, né? Houve uma mudança, mas eu ainda vou para Campinas 2 vezes por mês para dar aula. Eu dou aula para as duas turmas, a do mestrado e dou aula para pós-graduação. A pós-graduação de Direito Público. Direito Público. Já ouvi falar. Tem muita aula lá em Goiânia. Tive o convite de dar aula lá, mas aí eu estava dando aula no curso Alfa e era concorrente, aí eu não quis entrar em briga, né, discussão, falei. Mas eu parei, agora eu parei porque o Thiago é nota 1000, gosto muito dele. Inclusive a gente dava aula junto nesse curso Alfa. Mas eu parei de ir para Goiânia porque abriram o Instituto Júlio César Sanches lá em Tocantins. E os donos da escola, lá em Goiânia, muito menino novo, né? Eles achavam que era concorrência, e não tinha nada a ver, porque Tocantins, Palmas, é 900 quilômetros de Goiânia, Goiás, né? Então aí eu percebi que o clima ficou meio ruim, meio chato. Ah, tá bem aplicado, viu? Aí o que eu fiz? Eu entreguei as aulas, né? Entreguei as aulas porque a gente a gente tudo é adulto, ficar passando nervoso, tô fora, né? Mas foi muito bom, fiz muita amizade, até hoje tenho muita amizade com os alunos, fui coordenador da pós de imobiliário, foi muito bom. E parabéns, doutor, fez a escolha certa, ser advogado é maravilhoso, é apaixonante, né? As pessoas perguntam, eu sei, mas é no começo só, é no começo, e outra, você sempre escolhe um mentor para te ajudar, então pegou uma ação que você quer quebrar a cabeça, tá com dúvida em quanto cobrar, como fazer, entre em contato com o seu mentor, ele vai te ajudar, vai te orientar, aí a hora que você vê que tem segurança, vai embora. E é importante fazer essa escolha no começo, né? Vou advogar ou vou ser servidor? Porque se você quer advogar, quanto antes você começar, melhor. Você aprende, você tem clientes, né? Agora, se você ficar, quero ser servidor público, quero prestar concurso, quero ser advogado, fazer as duas coisas, quem faz tudo não faz nada. Você acaba não sendo um bom advogado e acaba não atingindo o objetivo em passar o concurso. Eu sempre falo, a gente tem que decidir. A advocacia não combina com concurso. Por quê? Porque ela é muito tensa, você dorme pensando no caso, e para fazer concurso precisa ter paz, né? Para quem quer seguir essa área. Só que o lado bom da advocacia é que não tem limite de ganho, né? O concurso já tem, né? Tudo tem. Verdade. Eu ganho limitado. Doutor, estou à disposição, se precisar, estou sempre à disposição para te ajudar, tá? Mas rendeu aqui. Olha, um concurso que eu acho muito interessante é o oficial de cartório, né? Há um curso? Faz a pós-graduação. Entra nesse site, é www.portaleso. Portaleso. Se digitar no Google, Portal ESO já aparece. Por quê? Tem vários cursos gratuitos. Tem mini curso cobrado, que é R$ 49,90. E tem as pós-graduações. Eu sou coordenador da pós de Civil e Processo Civil. É uma pós que orienta qualquer advogado. Se formou hoje, faz a pós de Civil e Processo Civil. Porque nessa pós você vai aprender a cobrar, você vai aprender a fazer processo civil, audiência, sustentação oral. É uma pós que te dá um norte para você advogar com qualidade. Aí tem outras pós, depois que você pode escolher. Mas eu orientaria sim você fazer. Uma pós bem legal. Portal ESU, Escola Superior Universitária. Digita no Google, Portal ESU. Portal ESU. Várias pós-graduações, você vai adorar. Tá bom? Eu que agradeço, estou à disposição, ganhei um amigo aqui para a vida, tá bom? Tchau, fica com Deus. Tchau. Tá bom, eu que agradeço o carinho, agradeço também a confiança, tá bom? Muito obrigado. Tchau, fica com Deus, força para sua esposa, parabéns pela jornada, tá? Cabeça boa, viu? Cada um tem o seu destino aqui na Terra. Você não cumpriu o seu ainda, você tem muita coisa para fazer, então segue o caminho, tá? Tchau, fica com Deus. Tchau.